Olá, queridos farmacêuticos, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, o tutor aí do curso, e hoje nós vamos ter um assunto muito importante para conversar. Como vocês sabem, a gente está corrigindo as consultas farmacêuticas de vocês, então a gente vou trazer aqui um feedback, das coisas que eu vi, que eu percebi, para a gente poder ajustar melhor, talvez. Vocês receberam os feedbacks por escrito, mas o feedback de vídeo também é legal. Então, vou fazer aqui uma avaliação geral das consultas que eu avaliei, o que eu achei assim, para vocês terem esse material também, para poder pensar qual a melhor maneira de melhorar a performance que vocês estão executando nas consultas farmacêuticas. Então, vamos lá. O que eu enxerguei assim? Então, só para a gente lembrar, que a gente está, nesse momento, a gente encerrou o processo da terceira consulta, que agora a gente vai corrigir, e a quarta consulta, que está ativa agora até dia 17 de dezembro. Então, é o momento aí da gente poder parar, pensar, estudar e refletir, até a pausa, que vai acontecer dia 17 de dezembro, e dia 15 de janeiro vai ser o tempo de entregar a quinta consulta. Então, o que eu percebi? Dos farmacêuticos que estão fazendo esse curso, a gente tem dois cenários distintos. A gente tem pessoas que estão fazendo atendimentos em hospital, numa UPA, num ambiente de maior complexidade, de nível de atenção. E temos as pessoas que estão nas unidades de saúde, nas farmácias básicas, trabalhando com atenção primária, que é outro nível de complexidade. Eu vou tentar aqui mostrar a linha de raciocínio comum desses dois ambientes. Mas lembrando sempre, que quem está trabalhando no hospital, quem está trabalhando na UPA, no hospital, tem um outro objetivo. Tem que pensar num objetivo no nível agudo, porque o paciente está internado ali e ele vai sair. Então tem que pensar como organizar minha consulta para ela ser resolutiva no período que ele está internado, em relação aos problemas que acontecem na internação. Enquanto quem está na unidade de saúde, não, vai pensar no processo de consulta longitudinal, um processo de consulta que siga a pessoa com o tempo e vai resolvendo os problemas com o passar do tempo. Então, como é que o farmacêutico contribui? Para que serve a consulta? O que o farmacêutico tem que inventar de ficar consultando o paciente? Por que ele não pode ficar só lá dentro da farmácia fazendo dispensação e fazendo a gestão logística? Então, e essa pergunta, quando eu escutei os áudios, eu fiquei pensando isso. Pensando por que o farmacêutico está ali? Por que o SUS, o gestor, vai valorizar esse projeto? Vai pagar um farmacêutico para ficar atendendo as pessoas? Então aqui nós temos que focar que assim, todas as profissões da saúde, ela tem ações específicas, do métier daquela profissão, onde o olhar daquela profissão guia e orienta os outros olhares, não que os outros não vão olhar, mas que tem um sentido daquela profissão estar ali porque ela tem esse olhar específico. Esse é o conhecimento de núcleo da profissão. Então, cada profissão da saúde tem um métier, uma propriedade, estudou mais, uma visão ajustada para determinadas situações, determinados problemas e ações. Enquanto as ações de campo, elas são gerais, elas são comuns a todas as profissões. Então, todas as profissões têm que olhar algumas questões relacionadas à saúde das pessoas, da mesma forma. Mas o núcleo não. O núcleo é o olhar de um profissional em relação àquele problema é diferente. Então, ou seja, acrescenta uma avaliação mais aprofundada e uma intervenção mais correta. O que é uma orientação de campo? Ou seja, o que é o campo que todos os profissionais da saúde têm que trabalhar? É estilo de vida. Todas as profissões elas têm que ter, durante o seu processo de consulta, de orientação, tentar aconselhar as pessoas para que elas sigam estilos de vida mais saudáveis. Tá? Isso eu acho todas as profissões têm que fazer. Mas
será que o farmacêutico ele tem que fazer isso aqui também, né? O que eu estou percebendo nas consultas? Está se dando muito enfoque para as atividades, as coisas do campo e não do núcleo. Então, ou seja, orientar alimentação, orientar exercício físico, não tem que pode ser sedentário e tudo mais. É importante? É. Mas é o núcleo de atuação do farmacêutico? Não. Então, se eu foco minhas consultas em fazer atividades de campo, eu não consigo justificar por que, que eu tenho que ter um farmacêutico, sendo que todas as profissões fazem essas orientações de campo. Então, isso é uma coisa para vocês pensarem em relação a como vocês estão conduzindo as consultas e principalmente em relação ao objetivo maior de ter um farmacêutico consultando. Será que é fazer a orientação do campo? Então, beleza. Em relação à orientação de núcleo, ou seja, qual que é o que o farmacêutico olha diferente das outras profissões? O que ele acrescenta, que é um conhecimento que o farmacêutico aprofundou muito, estudou um monte, né, para poder entender e ajudar a pessoa que está sendo atendida e os outros profissionais a compreender o plano de cuidado. São os problemas relacionados à farmacoterapia. Então, assim, eu posso fazer orientação do estilo de vida? Posso fazer orientação da alimentação, mas eu acho, na minha opinião, que o arroz com feijão são os problemas relacionados à farmacoterapia. Então, sempre, quando eu estou observando um paciente, eu tenho que aplicar o meu conhecimento de núcleo. Eu tenho que resolver os problemas que é o farmacêutico que resolve. E aí, se caso uma ação do campo seja necessária, ok, mas ela não pode ser a central. Então, eu vou disponibilizar um vídeo depois desse que aprofunda essa discussão aqui, que mostra o que é essa atividade núcleo do farmacêutico. Mas, de forma bem resumida, é tentar avaliar se a farmacoterapia dele atinge os objetivos da farmacoterapia ideal, né? De necessidade, de adesão, de efetividade e de segurança. Então, quando eu estou fazendo a minha anamnese, quando eu estou perguntando para o paciente, quando eu estou estudando o prontuário, quando eu estou conversando com os outros profissionais, a minha cabeça tem que estar ajustada para esses 4 domínios, para eu perceber se não existe algum problema relacionado à farmacoterapia, né? Isso que vai fazer com que o farmacêutico pense de maneira diferente. Eu percebi durante as consultas, né, que a adesão está sendo bem avaliada. Isso eu consigo entender. Vocês também, que eu consigo que vocês entendam que a adesão é importante. Mas não é só adesão. Então a gente precisa ajustar o nosso olhar, tanto quanto a gente está fazendo a anamnese, quanto a gente está montando o plano de ação, quanto a gente está estudando o prontuário ou reunindo com os outros profissionais de saúde. Em relação à necessidade, tá ok? Adesão, tá ok? Efetividade, tá ok? Segurança, tá ok? Qualquer um desses que eu respondi não tá ok ou não sei se tá ok, eu tenho um problema para resolver. Essa é a ação núcleo do farmacêutico. É isso que eu tenho que me preocupar quando eu estou realizando as consultas. As ações de campo são importantes também, mas elas ficam em segundo plano se existe uma ação núcleo para ser resolvida primeiro, tá? Então, pensando nessa ótica, né, que assim, eu tenho que ajustar o meu olhar quando eu estou fazendo a consulta farmacêutica para identificar, prevenir e resolver os problemas relacionados à farmacoterapia. É isso, né? Então, essa é a ação núcleo. Então, agora, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou seguir aqui no processo de consulta os passos da avaliação, né? Das notas lá que a gente dá, aquele xizinho que a gente marca lá no quadro, né? E anota e o parecer. Então, vamos seguir esse processo para a gente poder entender como que essa consulta tem que acontecer. Porque, assim, se eu tenho o olhar ajustado, eu já vou saber o que perguntar, eu já vou saber como me comportar, o que eu estou buscando ali naquela conversa, né? Algumas consultas deu para perceber que a consulta estava dispersa porque ela não tinha objetivo. Então, o seu objetivo é muito claro, é identificar, prevenir
e resolver os problemas relacionados à farmacoterapia. Então é isso que eu tenho que fazer. Como? Primeira coisa, se introduzindo bem. A consulta tem que começar bem. Por quê? Quem está acostumado com o farmacêutico atendendo? Ninguém. Né? Quem aí já foi chamado de enfermeiro, de doutor, mas nunca chamado de farmacêutico, muito pouco. Então a gente precisa, isso eu até falei em alguns pareceres, essa consulta, quando ela é a primeira, tá? As outras não, mas a primeira, o objetivo maior da primeira é criar um vínculo, porque a pessoa tem que entender que é importante consultar com o farmacêutico. É importante. Assim, ó, eu tô aqui para te ajudar, uma coisa que nenhum profissional te ajuda como eu te ajudo. Então, por isso que na primeira consulta eu tenho que dizer quem eu sou e que eu sou farmacêutico. Eu tenho que falar que eu sou farmacêutico. Senão, vê uma pessoa de jaleco branco dentro do consultório, pode ser enfermeiro, pode ser médico, pode ser um monte de coisa. E explicar o que a pessoa está fazendo ali. O que você está fazendo aqui? Para que serve essa consulta aqui? Serve para quê? Eu acho que isso é importante, né? Que, de novo, identificar, prevenir e resolver problemas relacionados à farmacoterapia. Você vai pegar essa frase que eu disse e vai traduzir numa linguagem que a pessoa entenda. E dizer que aquilo ali é uma consulta. Então, ou seja, vai demorar um pouco. Isso eu percebi que muita gente está fazendo. De falar, dura 20 minutos, dura 40 minutos. É importante, porque a pessoa nunca sentou com um farmacêutico antes, ela não sabe o que esperar. Isso gera ansiedade. Então, a gente precisa dizer que ele vai beneficiar ele ali, o que ele está fazendo ali e quanto tempo isso vai durar. Agora, nas consultas posteriores, ou seja, na segunda, terceira, na quarta, nas próximas, a introdução não é assim. A introdução, ou seja, eu vou receber a pessoa, né? Primeira coisa, mudou alguma coisa? Pareceu alguma coisa diferente da última que a gente conversou? Né? A gente tem que saber, no intervalo entre as consultas, o que aconteceu. Se apareceu algum problema novo ou se conseguiu seguir o plano de cuidado. Então isso é muito importante, né, nesse processo aí da introdução. É isso que a gente está olhando nos áudios e fazendo avaliação. Próximo passo é em relação à coleta de dados e identificação de problemas. Então, de novo, se eu tenho a minha visão clara de núcleo, que é identificar, prevenir e resolver os problemas relacionados à farmacoterapia, a anamnese fica mais tranquila, né? Então, o que eu estou percebendo assim, ó, em questão de tempo, de minutos, está se dando muita atenção para as questões relacionadas ao estilo de vida e quase nenhuma para os problemas de saúde e quase nenhuma para o uso de medicamento. O medicamento parece que é só adesão. Ah, como é que você toma isso aí? Né? Só que aqui, pensa, se nós temos esse objetivo, nós temos que compreender a percepção da pessoa sobre si. Então, eu gosto de começar sobre os problemas de saúde. Seu João, o que te incomoda na sua saúde? Não fala a palavra problema, não. O que te incomoda? O que mais te preocupa com a sua saúde? E aí, quando ele falar os problemas, você vai listar os problemas que ele falou. E aí, depois você vai pegar o primeiro que ele disse e aí você vai conversar. Quando que começou, o que aconteceu, se está controlado ou não, quem que diagnosticou, se foi o médico da unidade, se é automedicação, se ele não foi no médico ainda para saber. Então, assim, ó, eu percebo em algumas consultas que vocês estudam o caso, vocês já conhecem o caso. E aí, essa parte dos problemas de saúde fica induzida. Ah, você tem hipertensão, né? Ah, você tem diabetes, né? Ah, você tem colesterol, né? E esse não é o objetivo. O objetivo aqui é entender a percepção dele. Então a gente não abre o que a gente sabe por enquanto. A gente não diz o que a gente estudou. Eu percebi muito isso tanto na história farmacoterapêutica quanto nos problemas de saúde. Vamos ouvir a pessoa. Ô, seu João, o que você acha que você tem? O que te preocupa aí? E vai conversando sobre o que preocupa ele em relação à saúde. Aí, por exemplo, ele não falou da hipertensão. E você viu lá no prontuário que ele tem hipertensão. Aí, se ele não comentou nada desses problemas, aí sim você vai questionar. Olha, eu olhei no seu prontuário que está escrito lá que o médico disse que o senhor tem hipertensão. O senhor tem hipertensão? Porque aí você tem uma discussão importante a fazer. Por que ele não citou esse problema? Né? Então, a gente conhece a caminhada do paciente em relação ao seu cuidado em saúde.
próximo passo, né, que esse é o importantíssimo que vocês têm que mudar nas consultas, é a história farmacoterapêutica. É por medicamento. Eu sempre estou percebendo que está falando, como é que você toma? Como é que é? Como é que guarda? Essas informações são importantes da gente ter de todos, do conjunto. Mas a gente precisa aprofundar com a pessoa o que ela entende do medicamento que ela está tomando. Entendeu? Não é o que está na receita. É o que ela entende. Então, por isso que eu tenho que explorar cada medicamento de maneira separada. Então, eu posso pegar os medicamentos da pessoa, né? Isso é importante. A gente pega esses medicamentos, fica com a gente e pega esse aqui. Qual que é esse aqui? Para a pessoa saber se ela identifica. Não diz hidroclorotiazida. Qual que é esse aqui, seu João? Esse é o diurético, tá? Esse é o diurético, tá? Quem receitou esse aqui pro senhor? Para que ele serve? Diurético. Vai falar porque o que? Para urinar. Ó, já viu um ponto problema aí. Funciona isso aqui, seu João? Funciona, eu urino bem, né? Como é que você toma esse aqui? Ó, você vai questionar o paciente cada medicamento sobre a necessidade, a adesão, a efetividade e a segurança, que são os 4 dimensões dos PRFs, que a gente precisa obter a percepção dele sobre essa questão. O que eu estou percebendo nas consultas? Vocês estão fazendo uma coisa positiva, que é o tempo. Vocês estão fazendo a consulta muito rápida, né? Isso é bom, por um lado. Então, se eu tenho que fazer minha consulta em 15, 20 minutos, a consulta acaba aqui. Conversa sobre os problemas de saúde, história farmacoterapêutica e é isso aí, né? Agora, se eu tenho um pouco mais de tempo, aí eu vou abordar rotina, hábitos de vida, vacinação, outras informações importantes, né? Isso eu percebo muito que vocês avaliam, né? A questão do uso do álcool, de cigarro, outras drogas, isso eu percebo. Mas quando eu for analisar rotina e hábitos de vida e alimentação, a gente precisa fazer o dia do cara. Como é que é de manhã? Que hora que você acorda? Se vocês forem entrar para a área de orientação de campo, né? Eu quero fazer uma orientação sobre alimentação e exercício físico. Aí são outros 500. Eu preciso mapear o dia da pessoa com todos os horários, com o que ele faz em cada horário, o que ele come em cada horário, para eu poder fazer uma análise e poder discutir com ele sobre ações de campo, né? Porque eu percebo aqui não é feita nenhuma anamnese sobre hábito de vida, sobre alimentação de forma profunda, e já é orientado que tem que fazer uma dieta saudável, tem que caminhar, tem que isso que aquilo, porque são orientações que não causam impacto. Que é o que a gente vai falar agora, né? Quando vocês estão fazendo a anamnese, né, vocês vão perceber um monte de problema. Vai aparecer um monte. Claro que vai. É a primeira vez que ele está conversando com o farmacêutico. Ninguém olhou para os problemas relacionados à farmacoterapia como vocês estão olhando. Então vai aparecer problema. Só que vai aparecer problema de núcleo de campo. Vai aparecer os dois. Vai aparecer coisa que não é da nossa alçada. Vai aparecer problema de diagnóstico, né? Enfim. Então quando aparecem esses problemas, né, a gente precisa priorizar o que nós vamos fazer. Então a gente tem duas maneiras de priorizar, né? Eu gosto de priorizar. Seu João, conversando com o senhor aqui, eu percebi que nós temos um problema aqui, temos um problema aqui, temos um problema aqui e um aqui. Por onde a gente começa? Qual que é o... Por onde nós vamos começar aqui? Aí se ele pedir sua opinião, eu falo assim, olha, eu acho que o mais importante seria a gente começar por aqui. Mas isso tem que ser negociado, porque a pessoa tem que se sentir parte do plano de cuidado. Então a gente não pode já assumir a prioridade, né? Ou pior, orientar tudo, né? Ser o narrador de rodeio lá. Você vai ter que comer bem, você tem que parar de fumar, você tem que tomar o remédio certo, tem que fazer isso, tem que dormir. Isso não funciona. Então a gente tem que priorizar qual ação a gente vai fazer primeiro. Eu posso fazer dessa maneira? Não, na minha cabeça, seu João, acho que para nós aqui começar os problemas, eu acho melhor a gente trabalhar essa questão aqui que é importante. E trabalha a questão que é importante. E deu. Não fica fazendo milhares de orientações. A pessoa não vai lembrar,
não vai seguir, não vai causar um impacto. A gente só fica repetindo frases assim, rasas, sabe? Que não tem. Que não muda. Acho que a questão é essa. A gente está aqui para mudar. Então a gente tem que trabalhar com a priorização. O que é importante? É isso. Só pega o que é importante e trabalha o que é importante, é só alegria. Quem está no hospital talvez tenha uma visão um pouco diferente, porque o atendimento é mais agudo, que a pessoa vai sair do hospital, aí beleza, aí talvez trabalhar as orientações, tudo certo. Mas quem está na unidade de saúde, não. Quem está na unidade de saúde, dá tempo. Você pode priorizar, trabalha um por um. Isso é importante. E aí a gente discute essa orientação de forma aprofundada, seu João. Olha, é muito importante que o senhor tome hidroclorotiazida todo dia. Por quê? Aí explica. Olha, a hidroclorotiazida, seu João, ela tem esse efeito diurético, mas ela abaixa a pressão. Então, é a pressão que a gente quer que ela reduza, não que o senhor urine bem. Então, o senhor precisa tomar todo dia, mesmo que o senhor está urinando, porque o objetivo é tirar o sal do corpo. Como é que você vai fazer isso, seu João? Todo dia de manhã, né? Você vai acordar ali, você não falou comigo que toma café às 8 da manhã? Você pode tomar o hidroclorotiazida às 7h30 ali, um copinho de água e tudo certo, né? Como é que você vai perceber que está fazendo efeito? Você vai continuar fazendo xixi, só que com o passar do tempo, né, seu João? A quantidade de vezes que você vai fazer xixi vai diminuir e vai aumentar o tamanho do xixi. Mas o principal resultado nós vamos ver na sua pressão e na sua saúde do coração. Ó, acabou. Essa orientação bem estruturada, bem organizada, né? Numa linguagem que a pessoa entenda. Só que aí depois, que isso aqui é uma coisa que ninguém fez nos áudios que eu escutei até agora, é o que a pessoa entendeu. Porque a gente pode estar falando numa linguagem que pra gente tá claro e pra pessoa não tá. E a gente precisa confirmar o entendimento do paciente. Seu João, então como é que vai ser lá? Como é que o senhor vai usar a hidroclorotiazida amanhã? Ou, o que a gente combinou hoje, seu João? Como é que o senhor vai fazer? Ó, pra ver se eu não esqueci nada, seu João, repete pra nós aí, o que você vai fazer amanhã? Ó, a gente tem que ter o feedback, porque às vezes o paciente embola tudo, e aí ele entende as coisas erradas, e aí ele vai seguir errado. Principalmente se a gente fizer 1000 orientações na primeira consulta. Próximo passo, né, que eu percebo que as pessoas estão fazendo mais ou menos, assim, umas muito bem e tal, é fechar a consulta. A gente precisa delimitar que aquela consulta acabou. E como é que a gente delimita? Marcando o retorno. A gente precisa dizer, seu João, preciso que o senhor venha aqui então daqui a 15 dias pra gente conversar de novo. Né? Quando é que a consulta com o médico, seu João? Ah, é dia 30? Podemos combinar dia 1º? Ó, marca o retorno. Ele tem que entender que você quer ver ele de novo, né? Tirando quem tá no hospital, que aí é diferente porque a pessoa vai receber alta, né? Mas se ela não tiver recebido alta, você pode marcar outra visita, né? De acordo com as intervenções que você fez. E aí a gente se coloca à disposição. Seu João, mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Isso também dá um certo tom de que a consulta acabou. Ah, ela tá indo pro fim. Tem mais alguma coisinha que eu posso ajudar, seu João? Né? E no final, que isso é uma coisa importante, seu João, qualquer problema que o senhor tenha, o senhor pode vir aqui na unidade me procurar. Mesmo que a gente tá com consulta marcada daqui a 15 dias. Deu qualquer coisa lá, se o xixi ficou esquisito, não deu certo, volta aqui e a gente conversa. A gente tem que colocar o que ele faz se tiver um problema, uma dúvida, né? Aonde ele recorre. E aí a consulta farmacêutica se encerra. Ah, só voltando uma coisa aqui. Em relação à ação e solução, eu percebi que tem muita gente fazendo orientação da insulina para a pessoa utilizar. A orientação da insulina é uma ação. Ela não pode estar misturada com outra coisa. Porque é um processo complexo, envolve várias etapas e a gente precisa confirmar o entendimento, né? Então, quem que vai trabalhar naquela consulta com insulina, foca na insulina, esquece o resto. Não faz outras orientações. Trabalha com a insulina direitinho, bem feito, e na próxima, tanto no final da consulta, confirma o entendimento, e na próxima consulta, confirma o entendimento de novo.
Agora, os comportamentos na consulta, né? Que é aquele último item de avaliação. O que que eu percebi assim? Todos vocês demonstram que vocês têm contato direto com o paciente. Ninguém que eu escutei a consulta tem problemas graves de comunicação. Isso aí tá muito claro para mim. Eu acho que vocês estão no caminho certo para fazer consultas maravilhosas. Inclusive, algumas que eu já ouvi já estão maravilhosas. Então, acho que vocês estão no caminho certo. O que falta é um ajuste fino, que é o jargão técnico. Eu não sei o que acontece aí em São Paulo, que o povo fala destro, cara. É uma palavra que não faz sentido nenhum. E aqui eu uso como exemplo, porque eu sempre, quando eu escuto o jargão técnico, eu vou botando, eu vou escrevendo nos pareceres ali o jargão técnico que apareceu, né? Mas a gente tem que tentar falar a linguagem que a pessoa entenda, né? Então eu só quis botar a palavra destro aqui para simbolizar isso. Mas uma coisa, assim, que eu percebo, assim, o processo da consulta. A principal problema que eu encontro nas consultas, além de ficar orientando só alimentação, exercício e medicamento, deixa pra lá, é a orientação e anamnese. Anamnese, orientação. Anamnese, orientação. Anamnese, orientação. Isso confunde a cabeça demais. Começa a conversar com a pessoa, no início da anamnese a pessoa fala que fuma. Ah, você tem que parar de fumar. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí volta. Ah, mas como é que... Aí, é a pressão, é isso, 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 isso. Isso confunde tanto a cabeça de vocês quanto do paciente. Então eu tenho que fazer a minha anamnese. Faz a anamnese. Vai, mesmo que o paciente fale alguma coisa que você sabe que tá errado. Anota, guarda e vai fazendo a anamnese. Quando você terminar a anamnese, aí você vai apresentar os problemas que você detectou. Entendeu? O paciente não vai morrer na sua frente. Dá tempo. Então você pode, faz a anamnese primeiro, conversa, coleta as informações. Ah, vou medir a pressão, mede a glicemia, faz tudo. Mas depois você orienta, depois você explica que a pressão deu alta, depois você explica que a glicemia deu alta. Não na hora. Né? Você pode falar assim, ó, deu alteração, mas vamos continuar. Depois a gente conversa. A gente precisa organizar o momento da anamnese e o momento da intervenção, né? Então, esse é o principal problema. Vocês têm plena capacidade de fazer os atendimentos clínicos. Plena capacidade. O que está faltando no sentido da consulta é o processo. É só isso. Na hora que vocês conseguirem tirar da cabeça que vocês têm que orientar, não é orientar. Conhece a pessoa, os problemas, registra as coisas. Depois vocês fazem as ações conforme o problema que você detectou. Até que você vai mostrar para a pessoa, olha, eu detectei isso aqui, ó, a pressão está alterada, a glicemia está alterada, a hidroclorotiazida você não está tomando, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Por onde que a gente começa? É mais lógico para a pessoa entender e para vocês se organizarem em relação ao pensamento clínico, né? Então, acho que é isso, gente. Vocês estão... enfim, eu vou pegar agora as terceiras consultas para corrigir, né? Vocês estão indo bem, né? Eu percebi que em todas as consultas, as primeiras consultas e as segundas consultas, a nota aumentou, né? Então, isso já é um indicador bom, né? Não teve ninguém que a nota diminuiu, a nota aumentou, né? Então, isso é positivo, né? E eu espero, né, que esse vídeo possa ajudar mais ainda vocês a organizarem, já que vocês se disporam, né? Que eu acho que isso é muito nobre da parte de vocês, né? De se expor desse jeito, porque a gente tem muito medo de crítica e de tal coisa, né? Então eu acho que isso é muito legal, vocês estarem expondo a prática profissional de vocês, né? Para poder corrigir, né? Isso é muito nobre, são pouquíssimas pessoas que têm essa coragem que vocês têm. Então, vamos lá. Vamos pegar os pareceres aí que os outros tutores estamos escrevendo, vamos interagir com a gente, tirar dúvida, qualquer coisa, e vamos continuar cuidando das pessoas. Que é isso que interessa, né? A gente precisa cuidar das pessoas para melhorar a saúde, né? Então, vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp lá que a gente conversa. Até mais.